Já estão em vigor as medidas anunciadas pelo governo para tentar conter a alta nos preços dos combustíveis. O pacote anunciado inclui a subvenção ao diesel nacional e importado, além da isenção de impostos sobre o biodiesel e linhas de crédito para empresas aéreas por conta do aumento no combustível de aviação. O impacto deve ser de 31 bilhões de reais aos cofres públicos. É o Pedro Moreira quem chega agora aqui na nossa programação ao vivo direto de Brasília para nos explicar, tudo que vai envolver aqui esse pacote. Pedro, muito bom dia para você. Detalhe então tudo para a gente, meu querido. Bem-vindo aqui ao CNN Money. Oi, Débora, bom dia para você também, ótima terça para quem está com a gente. Olha só, a questão desse pacote aí que o governo anunciou nessa segunda-feira, Débora, um anúncio feito pela equipe econômica, vai se somar àquela subvenção ao diesel rodoviário que já tinha sido anunciada no dia 13 de março por meio da medida provisória 1340. Aquela medida provisória já dava uma subvenção de 32 centavos por litro de diesel, para os produtores e importadores. Agora o governo vai aumentar essa subvenção, ou seja, é um repasse direto, do governo federal para importadores de diesel e também para produtores nacionais. No caso dos importadores, a gente até preparou uma arte aí, Débora, com os principais 4 pontos. Acredito que a arte esteja pronta, eu estou aqui anunciando, não sei se a gente conseguiu colocar em tempo, mas de qualquer forma a gente separou em 4 pontos principais essas medidas que o governo anunciou. No caso das subvenções, então, sempre lembrando que elas vão se somar àqueles 32 centavos que já tinham sido anunciados. No óleo diesel importado, essa subvenção vai ser de R$ 1,20 a mais para cada litro. E só que para essa do óleo diesel importado, que é a maior parte do diesel consumido no Brasil, o governo federal conta com a adesão dos estados. Então, esse custo vai ser dividido meio a meio, 60 centavos para o governo federal, 60 centavos para os estados e para o Distrito Federal. O governo falou que 25 unidades da federação já aderiram a esse acordo para entrar com metade dessa subvenção. Então, portanto, faltariam apenas 2 unidades da federação. Apenas com essa subvenção, a previsão inicial é que ela dure por 2 meses, abril e maio. Então, seriam 4 bilhões de reais nesses 2 meses, 2 bilhões de reais por mês, e sendo que metade desse custo seria dividido com os estados. No caso do óleo diesel nacional, a subvenção é de 80 centavos por litro, também somada àquela subvenção anterior de 32 centavos. Aí seriam apenas recursos federais com impacto de 3 bilhões de reais por mês. Também, se a medida ficar em vigor por apenas esses 2 meses iniciais previstos pelo governo, então o impacto seria de 6 bilhões. Nos 2 casos, qual que é a contrapartida que os importadores de diesel e os produtores nacionais vão ter que oferecer de acordo com o texto da medida provisória, que foi assinada ontem? Devem aumentar o volume vendido aos distribuidores e garantir que o repasse do benefício chegue ao preço do consumidor final. No caso do biodiesel, lembrando que o biodiesel, 15% do diesel vendido no país recebe uma mistura, O biodiesel é misturado a uma proporção de 15% ao diesel que é vendido nas bombas, nos postos de combustível. Para o biodiesel, vai haver uma isenção de impostos federais, do PIS e do COFINS. No cálculo do governo, isso pode dar uma redução de 2 centavos por litro. Esse não é o custo, o impacto que chegaria no preço final do litro, porque seria proporcional a esses 15% de adição do biodiesel no diesel comum. Para o setor aéreo, são algumas medidas anunciadas, porque o setor vem reclamando muito do impacto do preço no querosene de aviação nos custos das empresas. E por causa disso, o governo vai isentar também PIS/COFINS no querosene de aviação, num cálculo que o governo faz, uma economia de 7 centavos por litro. Essas medidas já se somam ao mecanismo que foi adotado pela Petrobras de mitigação do aumento do preço do combustível do querosene de aviação, que tinha sido anunciado na semana passada. Para as empresas aéreas, também vai ser anunciada uma linha de crédito, foi anunciada, melhor dizendo, já vai estar disponível, uma linha de crédito de até 9 bilhões de reais por empresa, que vai ser operada pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. São 2 linhas de crédito diferentes, a primeira com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, o FNAC, com valor total de 2 bilhões e meio, e a segunda para capital de giro de 6 meses, com 1 bilhão de reais alocados para todo o setor.
E também para o setor aéreo, Débora, as empresas vão poder adiar os pagamentos de taxas que as empresas precisam fazer para a Força Aérea Brasileira. As taxas referentes aos meses de abril, maio e junho vão ser pagas só no final do ano, só em dezembro que as empresas vão ter que recolher essas taxas da FAB referentes a esses 3 primeiros meses. Essas seriam as medidas principais, Débora. O governo anunciou também que na medida provisória, todas essas medidas elas estão vindo como? Por meio de uma medida provisória, decretos que o presidente Lula assinou e também um projeto de lei. No caso da medida provisória, ela prevê também, ela autoriza o governo a dar uma subvenção também para o setor do gás liquefeito de petróleo, para importação do gás liquefeito de petróleo, incluindo o gás de cozinha. A autorização que fica é de R$ 850 por tonelada, a subvenção num custo total, limitado, a 350 milhões de reais, mas esse ponto do GLP é apenas uma previsão, uma autorização. O governo ainda não deixou claro, não disse se vai usar esse recurso ou não. E aí, com relação ao impacto, Débora, a gente está falando aqui dos impactos para os 2 meses, O governo disse que, a princípio, essas medidas valem por apenas 2 meses, a depender da situação internacional, da situação da guerra, da liberação do Estreito de Hormuz, enfim, para todo aquele impacto que a guerra no Oriente Médio está gerando no setor de combustíveis. Se precisar prorrogar até o fim do ano, o cálculo do governo é de um custo, um impacto de 31 bilhões de reais, mas a equipe econômica que fez o anúncio ontem garantiu que seria efeito neutro, porque vai haver aumento de arrecadação por outras frentes. Sobretudo, aumento de imposto de exportação de petróleo. Só essa medida, até o final do ano, renderia cerca de 32 bilhões de reais, além do impacto que o governo espera ter na arrecadação de imposto de renda de pessoa jurídica dos importadores e produtores de combustíveis e de petróleo, porque, como o custo do combustível está aumentando no mercado internacional, teve aumento nas bombas, então também vai aumentar a arrecadação de imposto de renda que essas empresas vão ter que recolher. O governo está prevendo que isso ocorra com o aumento do custo, do combustível no mercado interno, Débora. Então, a equipe econômica garante que não teria impacto nas contas públicas a haver, Exatamente isso, porque essa não é muito bem a visão do mercado, que já tem questionado essas contas, principalmente o basear-se numa commodity que tem tido um preço tão volátil, viu, Pedro, nos últimos dias, ou seja, isso traz muita imprevisibilidade. A gente vai continuar aqui no estúdio repercutindo sobre isso, meu querido, bom trabalho aí para você, a gente volta a se falar durante a nossa programação.